Ah, tá gravando, desculpa, me perdoe, Deus. É porque eu pensei que era a internet de novo. Então, assim, obrigado, agradeço aí. Desculpa, Deus, não ter, mas estamos iniciando a nossa aula, tá bom? Então, assim, a agenda de hoje é a seguinte, né? Nós vamos trabalhar ensino por investigação, nós vamos trabalhar objetivos desses ensinos por investigação, aspectos da atividade científica, as habilidades a serem atingidas, né? Sequência prática do ensino por investigação, construção do ensino por investigação na prática docente. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas no final da aula anterior, eu deixei assim uma reflexão para os colegas, né? E aí eu inicio a nossa aula hoje abrindo a palavra aos colegas, se quiser comentar, né? Sobre o que vocês refletiram sobre o papel do professor, né? Obrigado, André. Obrigado. O papel do professor, né, na formação dos alunos, né? O que é que vocês refletiram acerca disso, né? Como é que vocês veem esse aspecto, né? Assim, eu deixo aí a palavra aberta a algum colega, alguma colega, né? Que queira se manifestar acerca disso. Tudo bem? Vamos lá? Começou a aula é de vocês, então o professor hoje vai ficar calado, né? E fica tudo a cargo de vocês hoje, né? Vocês vão conduzir o que é que a gente tem que fazer hoje, tá bom? Fiquem à vontade, vamos lá. Como é que é o papel do professor na formação desses alunos, né? Eu deixo aí, a priori, a discussão com vocês e depois a gente amplia isso e depois a gente vai avançando. Quem é que quer nos ajudar inicialmente com essa reflexão? Vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo bem? Oi, professor, tudo bem? Tudo? Sidney aqui. A função do professor Desculpa, atualmente. você é o... Sidney, Ah, tudo bem, bom dia, Sidney. Tudo bem, bom dia. bem-vindo. É, Refletir sobre essa importância que o professor tem na vida do estudante é muito interessante, porque às vezes a gente sai até daquela função da pessoa que precisa intermediar a construção do conhecimento, né? A gente termina executando até a função de psicólogo também para os alunos, porque eles sentem confiança na gente para, como é que eu posso dizer, revelar determinados dramas que ele passa em sua vida. Lógico que isso não são todos os alunos que se sentirão confortáveis com os professores para falar, mas eu acho que é, essa importância que eles dão a gente é um ponto de partida para a gente começar essa reflexão sobre a importância do professor. Perfeito, muito bem. Alguém quer complementar o Sidney? Vamos lá, vamos, gente. Hoje é sábado, né? Tá todo mundo aí meio que, né, já no fim de semana, mas vamos lá. Quem é que quer contribuir? Vamos lá, vamos continuar. Bom, vou falar aqui rapidinho, professor. Pegando o gancho aí de Sidney, né? Então, a importância do professor nesse espaço é de suma relevância, porque ele tem esse papel, né, de contribuir com a formação do aluno, tanto ali, né, no âmbito educacional, como humano mesmo. Então, a formação vai desde a escola até, né, a formação humana, formação profissional, formação humana. E, assim, esse processo ele é muito importante, porque é o momento em que o professor contribui para despertar esse ser crítico do aluno, né? Então, assim, a formação do próprio professor, ela também é muito importante, ela conta muito, né, de como que o aluno vai, de como que esse docente, né, ele perpassa durante a sua formação, né, porque isso vai refletir de como que vai ser a atuação dele. Então, assim, isso é importante para que a gente tenha em mente, né, qual é o educador que nós estamos sendo, qual é o tipo de educador que nós estamos, né, qual o tipo de educação que nós queremos, para quem é essa educação, né, como que a gente vai trabalhar isso. Então, assim, eu vejo muito nesse sentido,
né, dessa importância de contribuir para a formação do aluno, tanto profissional como humano, nesse sentido de que o professor vai mediar, vai contribuir para despertar esse ser crítico, né, e assim a gente conseguir fazer as transformações aí na sociedade. Muito bem. Você falou duas palavras super interessantes, né? A questão da palavra, do que significa essa palavra ser educador, né? Educadora, e transformação na sociedade, né? São dois pontos importantes que a gente precisa refletir um pouco. Desculpa, mas a Janete quer se manifestar. Por favor, Janete, bom dia, bem-vinda, fica à vontade. Bom dia a todos, todas e todes, bom dia, professor. Professor, eu acho de suma importância, porém, hoje em dia, acho que há um questionamento muito grande, né, em relação ao papel do professor, enquanto disseminador de conhecimento, né, porque a gente sabe que ele não é mais o único e nem deve ser, né. Contudo, a gente às vezes se vê nesse papel meio complexo mesmo, né, em disputa com os celulares, por exemplo, numa sala de aula, né, onde a gente sabe que o aluno, ele pode acessar o conhecimento, porque está ali no alcance da mão dele, né, na verdade, na mão dele, porém, eles parecem um pouco ainda muito distantes, né, desse conhecimento tão acessível. Esses dias eu tive, inclusive, falando numa sala que nunca uma geração foi tão beneficiada, né, com acesso tão rápido e fácil ao conhecimento, mas parece, às vezes, que dependendo, principalmente, se é Fund 2, por exemplo, ou se é ensino médio, embora, às vezes, também a diferença não é tão grande assim, mas parece que, embora esteja ali tão fácil, eles ainda não entenderam essa importância, né? E aí a gente se vê nesse papel de passar este conhecimento em disputa com essa informação tão acessível, mas, ao mesmo tempo, parece que a gente ainda tem uma distância enorme entre o professor na sala e esse acesso. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer compreender, mas eu acho que a gente está no papel ainda de muita, realmente, discussão enquanto professor em sala de aula. Muito bem, Janete, muito obrigado. Isso é um ponto importante de discussão também, inclusive, trazendo para vocês aqui a experiência minha pessoal. Muito se comentou sobre isso no congresso que eu fui agora, né, no ENAMPAD, sobre como é que isso interfere no fazer, né, da gente, como docente, como educador, como professor conteudista, em alguma coisa. Esses aplicativos, o ChatGPT e outros mais que estão vindo, né, inteligência artificial, então isso é um ponto de discussão muito importante, tá? De que tipo de sociedade se constrói a partir do avanço da tecnologia, da inteligência artificial, né? Como é que isso se reflete nas gerações futuras, né? Qual é a importância disso para o fazer docente, né? E como é que a gente pode se adaptar a essa realidade que não vai, né, deixar de existir, né? É como se a gente tivesse num contexto histórico como a Revolução Industrial, né? Então, assim, naquele momento deve ter tido um boom de questionamentos, né, sobre aquela realidade, né, um boom de questionamentos sobre como é que a humanidade, a sociedade ia se adaptar àquela realidade, e a gente acabou se adaptando, né. Então, talvez a gente esteja aí numa nova revolução, né, a partir desse conceito, né, de indústria 4.0, que não é mais, que já está à frente, né, e como é que isso se configura na nossa realidade do fazer docente, né. Concordo com a Ieda, né, que falta muito de apoio psicológico para docentes, para discentes, né. Na UFP, inclusive, a gente tem um departamento que trabalha com essa questão de apoio psicológico, mas isso ainda precisa avançar muito. Mas uma coisa é certa, né, iniciando a nossa discussão, né, a gente precisa se colocar na perspectiva de aprendiz, né.
E quando a gente se coloca na perspectiva de aprendiz, a gente avança nessa questão do ensinar e do aprender, né? Então, qual é o papel do professor na perspectiva, na sala de aula, naquilo que acontece, naqueles nossos questionamentos, nas nossas angústias diante das novas possibilidades? É se colocar como aprendiz, né? É se colocar na perspectiva de que eu também posso ensinar e aprender, né? Eu também posso buscar novas possibilidades a partir daquilo que é interessante para esse aluno, né? Não sei se vocês concordam, mas, assim, a gente tem muita dificuldade, de fato, algumas vezes, em algumas salas de aulas, no que se refere ao uso de celulares, né, no uso de outros aplicativos, TikTok, né, Instagram, Facebook e assim por diante, né? E, Débora, sim, nós temos essa transferência de responsabilidade também, né? Da família para a escola. Isso é um ponto importante de discussão. E a gente muitas vezes se coloca, como o Sidney falou, a gente vai muito além daquilo que a gente foi formado para trazer, né? Daquilo que a gente foi formado para a gente trazer para esse aluno, né? Então, assim, às vezes a gente perpassa esse papel de professor, né? E se coloca no papel de educador, né? E esse papel de educador, ele é muito importante, né? Porque a gente, como o Sidney falou, a gente avança essa questão do conteúdo, né? Das relações de sala de aula, né? E passa para uma perspectiva maior, né? De confiança, né? De credibilidade, né? De ter ali naquele professor, professora, a imagem, né? Muitas vezes que não aquilo que a gente, às vezes, não pretende, mas acaba que o aluno traz para a sua visão de mundo, né, para a sua perspectiva da sua realidade individual, a figura do professor, a figura da professora, né, como, como um indivíduo importante na sua formação, tanto, e às vezes, eu não sei se a palavra certa seria esse, mas às vezes até na perspectiva familiar, né, social, educacional e assim por diante, né. Janete, por favor. Professor, eu só queria acrescentar, porque eu esqueci, né, que além dessa disputa toda com a tecnologia, o que é realmente interessante, mas ao mesmo tempo é desafiador, a gente tem aí essas informações falsas, né? E como eu sou professora de história, às vezes eu me preocupo muito porque a gente mesmo, enquanto professor, às vezes tem que checar a informação, porque a gente também pode cair nessa armadilha, sabe? E aí, às vezes, você tem uma pesquisa a ser feita, passa para os alunos, até para já inserindo-os nesse método de trabalho, né? Nessa metodologia, e aí você se depara com essas informações falsas, e aí a gente entra nesse questionamento, até que ponto a gente também tem que concorrer até com essas narrativas, sabe, professor? Então, assim, hoje em dia, eu acho que o papel do professor, mais do que tutor, mais do que, enfim, mais do que tudo, é ainda de estudar para que ele próprio desconstrua essas narrativas falsas, entende? Perfeitamente. Eu vou deixar o Sidney falar e depois eu complemento. É muito importante essa questão que você comentou, Janete. A gente vive num mundo de pós-verdade, né? Então, assim, o Bauman já falava isso, né? Que tudo é líquido, né? Tudo passa rapidamente, tudo é supérfluo, descartável, né? E a informação também, né? Então, assim, são pontos de discussão também muito importantes. Sidney, por favor. Oi, professor. Então, desde a primeira fala de Janete, eu já estava refletindo sobre esse texto que a gente leu de José Moran para fazer a segunda atividade. Na verdade, eu já estava pensando, refletindo sobre esse texto quando ela fez a primeira fala e complementou sobre algo que eu iria falar,
que eu sou formado em História, mas eu dou aula de Sociologia. E eu fico pensando qual é a função da gente como historiador para trabalhar com os alunos essa questão das fontes históricas nesse mundo de uma inundação de informações. Porque eu fico pensando na minha perspectiva de adulto que cresceu nessa era digital. Eu comecei a ter contato com computador, internet em 2005, quando eu tinha 13 anos. Eu vi toda essa mudança da internet para o que ela é hoje, o crescimento dessas big techs e como isso interfere na vida da gente. Principalmente quando a gente pega o gancho com o texto de Morin, porque nesse nessa perspectiva das metodologias ativas, a gente deixa de ser o centro da sala de aula e isso passa para o aluno. Como é que nós, como professores, como intermediador, a gente vai trabalhar com isso? Porque eu fico refletindo como a gente trabalha essa questão das fontes históricas, de checar informações, se aqui em Pernambuco no primeiro ano, a gente tem uma aula de história por semana. Ano passado, eu estava dando aula de história e eu tinha 8 aulas para trabalhar todo o conhecimento de Grécia e Roma. Principalmente Grécia, que é a base do conhecimento ocidental. Como é que a gente consegue trabalhar esses conteúdos com os alunos se a gente vive numa era tão líquida e de uma quantidade de informações que é imensurável, assim? Porque eu cresci vendo isso, eu vi toda essa mudança e eu fico estarrecido, assim, com a quantidade de informação que se cria hoje. Como é que a gente trabalha isso com os alunos? Porque os alunos da gente já estão viciados em redes sociais. Não que nós adultos também não estejamos, mas no caso deles é mais problemático porque eles ainda estão passando por uma fase de formação, né? A gente, como adulto, já tem mais responsabilidade e, em alguns casos, consegue até lidar melhor com isso. Eles não. É um dilema bem delicado que a gente vive na contemporaneidade. Olha, Sidney, isso também eu tenho me questionado em alguns momentos, né? Eu já tive algumas experiências em sala de aula que eu não vou comentar aqui, né? Mas que foram meio que estarrecedoras, né? No que se refere a essas questões, né? Eu ensino algumas disciplinas relativas a teorias de organizações, né? Teorias organizacionais, estratégias para organizações, empreendedorismo, e outras mais, né? Mas, assim, dentro de algumas questões relacionadas a essa perspectiva teórica, né, epistemológica, né, a gente tem aí um avanço, né, no nosso dia a dia desse conceito de pós-verdade, né, desse conceito de criação de narrativas, né, muito ligadas a questões ideológicas, né, que não compete a gente discutir, né, aqui na nossa sala de aula, mas que realmente interferem, influenciam fortemente no nosso fazer, educação, a questão de como a gente se coloca como docente, como educador e assim por diante. Eu diria para você o seguinte, a gente tem que ter em mente que, além de professor, a gente é um educador, né? E como educador, né, isso, né, a gente tem muita informação, né, mas é tudo muito líquido, que perpassa rapidamente, e aquilo que pela manhã é uma informação importante, no fim do dia já não é mais, né? Bauman já discutia isso muito bem, né? Morin fala do conceito de complexidade, que também é importante para a gente, né? Para a gente entender essas realidades, o paradigma da complexidade, né? Essas questões. Temos outros autores que vão falar isso, por exemplo, Adorno já falava isso, né? Na escola de Frankfurt, né? Sobre questões relativas a gosto, né? A preferência, né? Então, assim, tem muita discussão sobre isso no decorrer, né, principalmente no campo da sociologia, da filosofia, da antropologia, né, e que meio que hoje, né, essa visão crítica realmente é uma visão meio que embotada, né, da nossa realidade por conta do avanço, né, da informação.
que muitas vezes é importante, né, mas que há de se ter um filtro sobre essas questões de informação, né? Muito bem, perfeitamente, né, a dialética do esclarecimento, né, Adorno e Horkheimer, né, a formação da indústria cultural, né, então as trocas simbólicas, né, então é muito interessante essa discussão. Então, muito dessa discussão ainda é atual, né, apesar de ter sido revisto, né, no decorrer do tempo, aquilo que o Adorno fala sobre esclarecimento, conhecimento, indústria cultural, né, mas isso está no nosso cerne, isso está no nosso fazer docente hoje, né, muito mais forte do que anteriormente, né. E um ponto, talvez, que uma vez eu li um artigo sobre essa questão de como ser professor na sala de aula dentro dessa questão voltada para pós-verdade, né, tudo que você falou se debate muito bem, né? O desinteresse, né, do aluno, né? A descrença, né, de crianças e adolescentes sobre os fatos que nós trazemos, né? A intolerância, né? O avanço dessa questão de intolerância, de ódio, né? A gente vê vídeos na internet que chocam a gente, né? Nessa perspectiva, né? Essa questão de nada contra, né? Ser conservador ou não ser conservador é um direito de todo mundo, né? Mas, assim, eu não estou aqui para incutir nenhum conceito ideológico, nem nada disso, mas, assim, você tem que dar a possibilidade do outro deixar de ser também, né? Não ser, né? Então, a discussão democrática sobre as coisas ela é importante, né? E o conservadorismo, fortalecimento, do conservadorismo, às vezes embota essa possibilidade de discussão democrática, né? Crítica sobre as coisas, né? Discriminação, racismo, e tudo isso, xenofobia, né? Homofobia, e tudo isso que tem acontecido muito na nossa sociedade, né? A questão da negação das coisas, né? A questão de você estar muito focado naquilo que a mídia te proporciona, que às vezes não é aquilo que a gente está discutindo, né? Ou seja, que aquilo é um conceito para... porque tudo é narrativa, né? Por trás de tudo tem um interesse, né? Então, assim, nós temos interesses diferentes, nós temos interesses que são, às vezes, antagônicos, né? Então, assim, aquilo que é trazido para a gente, tudo é análise do discurso, né? Então, é a narrativa, né? Por trás daquilo tem interesses diferentes para manter o conceito de narrativa, né? Da narração, de manter as questões relacionadas a um interesse ligado a uma corrente, a outra corrente, a um setor, a outro setor e assim por diante, né? E, ao mesmo tempo, né, a gente vê que quanto mais vulnerável é o aluno, quanto mais vulnerável é a família do aluno, mais fácil se torna, né, você incutir nas pessoas essa questão, né, de trazer para aquela parte da sociedade, né, o discurso que você quer implantar, a narrativa que você quer implantar e assim por diante. Eu não sei se os colegas concordam com isso, né, mas isso não são questões minhas, são as questões que eu já vi em outros artigos, em outras leituras e assim por diante. Então, diante disso, né, o nosso fazer docente, o nosso fazer educação, né, para mim, eu não sei se os amigos e as amigas concordam, né, ela passa muito para esse entendimento de como é que a gente reflete, né, como é que a gente se torna o mediador dessas coisas, né, levando em consideração a nossa prática pedagógica, né, a nossa prática do dia a dia, né, ou seja, tendo como ponto duas questões interessantes, né, a análise e o fazer, né, como é que eu analiso a situação e como é que eu vou não interferir, né, mas fazer com que o outro tenha um caminho mais voltado para uma questão mais crítica, né, uma questão mais voltada para essas questões de criticidade, né,
dessas questões relativas a como é que eu vejo as coisas de uma forma crítica, né? Como é que eu entendo essa reflexão, né? Como uma atividade crítica, né? Como é que eu trago isso dentro de uma visão de valor e de intencionalidade, né? Para a gente caminhar sempre nessas duas vertentes, né? Do que é ensinar e do que é aprender, né? Então, eu deixo aberta agora a palavra a algum colega, né, que queira discutir um pouco sobre isso, mas eu acho importante essa busca de interferir, não na perspectiva impositiva, mas fazer com que o nosso aluno, a nossa aluna, né, ele possa perceber essas questões, né, e trazer ele para um campo mais crítico, né, que não é fácil, né, eu sei que não é fácil, não é tão fácil assim, mas dentro dessa visão de pesquisa, né, por investigação, pesquisa por problema, esse é um ponto importante, né, fazer com que a descoberta dele tenha no seu caminho essa possibilidade de aplicar o conceito epistemológico, né, que é o conceito de conhecimento, tá? Que está lá no nosso fazer, né? Ou seja, o Sidney é professor de história, a Janete é professora de história, o conhecimento deles está lá, né? Ou seja, a gente não pode dizer diferente daquilo que é verdade, né? Dentro do contexto histórico de cada época, de cada momento, né? Então, trazer para a nossa realidade, para a realidade do aluno, essa discussão do que é a informação, né? E de como essa informação ela se torna real dentro da nossa perspectiva, da nossa disciplina, na nossa sala de aula, né? Uma vez, um aluno, eu estava falando sobre teorias organizacionais, eu vou contar só esse caso rapidamente, um aluno perguntou para mim, eu falei que, às vezes, as organizações, elas se comportam um pouco como o corpo humano, né? Que nós temos órgãos, nós temos, às vezes, um órgão complementa outro, nós temos uma visão de sistema, né? Aquela visão do Bertalanffy de sistema, né? Da biologia, né? Entrada, processamento, saída, né? E o aluno me questionou se isso era verdade ou não, né? Porque o que estava nos livros, muitas vezes, era mentira, né? Ou seja, como é que esse aluno chegou nessa posição, né? De onde é que veio essa questão, né? Colocada em sala de aula por um aluno de 16, 17 anos, né? Então, são coisas muito importantes no nosso fazer, né? Principalmente na nossa relação dentro da sala de aula, que vai além dessa questão do conteúdo em si, né? Isso é muito importante. Boas discussões, interessantes demais, e tudo isso que a gente levantou até agora, e que isso vai ao encontro de como é que a gente vai incutir nesse aluno a investigação, né? Como é que a gente vai incutir nesse aluno o fazer científico, né? Não há mais volta, né? A inteligência artificial está aí, ela não vai acabar, não está nem aí para a gente, ou seja, isso vai avançar rapidamente. Nós já temos aí só um exemplo simples, que é o ChatGPT, né? Que é mais uma questão relacionada ao nosso fazer docente, né? Então, não dá para a gente dizer para o aluno, não pode usar o ChatGPT, né? O seu trabalho eu vou dar 0 porque você usou o ChatGPT, né? Ou seja, vamos tentar utilizar isso a nosso favor, né? Vamos tentar utilizar o ChatGPT para incutir nele um espírito mais de busca, de investigação científica, né? E tentar fazer uma comprovação disso na nossa vivência prática, né? E não na nossa vivência, por exemplo, eu vou pedir um resumo de um aluno sobre uma matéria. Cara, ele vai para o ChatGPT, não tem jeito. Né? Daqui a pouco isso vai ser natural. Só um momento, Alex, só que senão eu vou perder o raciocínio. Né? Ele vai ter, o caminho vai se tornar um caminho, não sei se é verdade, se não é, mas talvez esse caminho se torne um caminho natural, né? Ou seja, quando eu busque alguma coisa, eu já vou buscar nessas possibilidades, né? E assim por diante, né? Queria agradecer Lima Oliveira
Mas, assim, obrigado, mas somos todos nós, né, que fazemos a disciplina, né? Obrigado, agradeço muito, tá? Então, a gente não pode deixar de levar em consideração que isso é a nossa realidade do fazer docente. É o ChatGPT, é o Google Translator, né? E outros softwares que vão estar aí na nossa realidade, né? E assim por diante, né? Desculpa, Alex, vamos lá. Olá, bom dia a todos. Tá me ouvindo, professor? Tá ok? Não, só complementando aí um pouco mais essa questão do que os colegas já falou, o senhor já falou sobre essa questão do avanço da tecnologia. A gente tem que saber cada vez mais usar essa tecnologia a nosso favor, não é? Hoje a gente vive num mundo onde as informações elas estão em constante transformação, onde tudo é muito rápido, né? E os alunos, eles nunca tiveram tanto acesso a informações como eles estão tendo nos dias de hoje. Eu acho que cabe a nós, como professores, às vezes, saber mediar essa questão de como usar todo esse arsenal cada vez maior, né, de conhecimento que está a um simples clique do computador, do celular, e saber mediar essa questão. E como o senhor falou muito bem, usar isso a nosso favor. Isso faz, por exemplo, eu sou professor de geografia, né? Hoje até os livros eles ficam defasados de maneira bem mais rápida, né? As informações vão acontecendo e tal. E como o senhor falou muito bem, a gente tem que usar essa tecnologia a nosso favor e não simplesmente, às vezes, bater de frente, né? Como alguns professores, às vezes, ainda resistem, como está lá no artigo, né, que a gente fez o trabalho. Então, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, cada vez mais complexa, onde os alunos têm acesso a milhões de informações em um curto espaço de tempo, só que a gente observa que, muitas vezes, eles não sabem usar isso ao favor deles, né, o que gera até um pouco de contradição, professor. Basicamente era isso, tá bom? Sidney, por gentileza. Então, professor, ainda sobre essa questão da função do professor e esse mar de informação que a gente vive. Veja a reflexão que a gente tem que fazer, porque alguns professores podem entender que está perdendo o espaço na sala de aula, por conta das metodologias ativas e outra maneira de se conduzir a construção do conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive numa era de grande quantidade de informações, e a gente vai ter que ser o mediador da construção científica, como o senhor está falando, para a gente trabalhar com o aluno, para ele saber o que é uma fonte histórica, checar uma informação, porque aqui em Pernambuco, no primeiro ano, a gente tem uma disciplina, no primeiro semestre do primeiro ano, a gente tem uma disciplina que se chama investigação científica na rede estadual. A gente já começa a trabalhar essa questão da própria produção do conhecimento científico com eles. Às vezes eu sinto que falta um pouco de esforço de determinados professores a se adequar a essa realidade das novas tecnologias, porque eu pago um plano de internet para que, quando eu vá passar uma atividade na sala de aula, e precise ser feito algo pela internet, o aluno, para mim, ele não vai dizer que não tem como fazer porque ele está sem internet, porque eu já roteio a minha internet e ele faz. Essas tecnologias, às vezes, elas são muito boas para ajudar a gente. No caso, tipo um Google Forms. Eu faço muita atividade no Google Forms, porque quando eu estou fechando a nota no final do bimestre, eu consigo ter aqueles dados todos separadinhos ali para me ajudar a facilitar no processo. Então, a tecnologia, ela é favorável para nós como professores e para os alunos como estudantes. Eu não acho que é um pecado um aluno pegar, utilizar um esqueleto de um determinado conteúdo, alguns tópicos, e ele criar um texto no chat GPT. Porque se a gente leva para a ponta da caneta mesmo, muitos alunos eles cometem erros crassos de língua portuguesa
E às vezes isso não ocorre com... se ele fizer um texto na inteligência artificial. Só que isso daí leva para outro problema, que é esconder a questão das defasagens na língua portuguesa. Só que o professor de língua portuguesa ele pode investigar com os textos que ele tem na sala de aula e outras fontes de análise. Mas era só isso mesmo. Desculpa, João, só um minuto. João, Sidney, você está onde? Como assim? Você está em qual cidade? Eu moro em Olinda. Ah, tá. Conheço, muito bonita a sua cidade. Eu morei em Recife um tempo, eu morei em Recife 1 ano e meio. É legal. Na Boa Vista, ali Sim. Tá? Então, você está num lugar interessante, né? Muito bacana, tá? Que tem um contexto histórico muito forte, né? Então, essa visão histórica aí deve ser muito forte, né? E deve ser ensinada da melhor forma possível, como com certeza você faz, né? Sim, a escola onde eu trabalho, ela fica no sítio histórico de Olinda. Se você vê o pessoal que não é daqui de Pernambuco, se você vê imagens assim das ladeiras de Olinda, imagine que a minha escola está dentro daquilo ali. É muito natural, a relação que os alunos têm com o carnaval aqui é muito grande. Eu tenho inúmeros alunos que são músicos de orquestras de frevo, eu tenho alunas que são passistas. Essa parte da cultura, principalmente nessa região do sítio histórico de Olinda, é muito forte. Muito bom. E as questões tradicionais também, né? Como o maracatu, né? O cavalo marinho. Isso. Eu moro num bairro, aqui na periferia de Olinda, que se chama Cidade Tabajara. A gente tinha um mestre aqui que se chama Mestre Salustiano, não sei se vocês já ouviram falar. Conheço ele e conheço o filho dele. Pronto, de cavalo marinho, maracatu rural. A família dele mora aqui no bairro e tem uma casa de shows aqui no bairro e eles sempre faziam em todo carnaval os encontros dos cavalos marinhos numa praça que tem aqui no bairro. Ótimo, né? Então você está aí dentro da história, Sim, né? A história sim. se dá na sua realidade diária, né? Tanto que eu, na minha formação assim, em história, eu sempre trabalhei muito com a questão de patrimônio histórico. Perfeito. Ótimo, Sidney, muito bem. João, por favor, desculpa a demora, fica à vontade. Que é isso, professor. Bom dia a todas as colegas e colegas. Agradeço desde já pela oportunidade de poder fazer essa contribuição. Nessa discussão sobre as tecnologias na educação, né? Que a gente sabe do potencial engajador que as tecnologias podem oferecer, mas me parece assim um pouco complexo a gente afirmar como um beco sem saída, sabe? Às vezes me parece isso, que as tecnologias são ferramentas que vieram para ficar e é incontornável o uso delas, principalmente depois da pandemia, que o ensino meio que se deu através das tecnologias, né? E aí, pensando nesse período, para você ver como é um pouco contraditório também, né? Porque a verdade é que o contexto de acesso à internet no Brasil é precário, né? A gente está dentro de contextos educacionais de alunos que não têm, às vezes, o que comer em casa, né? Então, como trabalhar tecnologias ativas na educação básica se você tem realidades tão contrastantes, né, tão difíceis, né, escolas que não têm estrutura. E aqui a minha fala não é no sentido de tipo assim, isso é impossível de se fazer. É mais mesmo para pensar de como é que isso se coloca na prática, né. E aí, esses termos que substituem o papel do professor, né, ele é facilitador, ele é mediador, eu acho isso complexo também, porque retira a autonomia, né, catedrática do professor, retira o papel do professor. Às vezes me parece que essa mudança paradigmática, que é uma coisa que a gente discutiu nas outras disciplinas, essa mudança paradigmática mira o alvo professor. Parece que é o professor que é o problema da educação. A educação, ela está engessada e ela está cheia de teias de aranha por causa do papel do professor que tem metodologias do século passado, né? E a gente esquece da formação, que muitos professores não têm uma formação adequada, e quando tem, mesmo assim é precária. A gente não tem estrutura, a gente não tem valorização. E aí a metodologia ativa, muitas vezes, me parece um meio de caricaturizar o papel do professor
E aí, diante das dificuldades do ensino, meio que trazer essa ideia de novidade, né? O salvacionismo da tecnologia da educação. Lembrar que antes da pandemia, muitas escolas privadas utilizavam como propaganda de sua qualidade a lousa digital, o uso do tablet. E os recursos humanos, né? E o papel do professor e a formação do professor. Eu acho que isso a gente não pode perder de vista. É importante a gente pensar nas tecnologias ativas, mas como isso vai ser empregado, porque ela, por si só, não garante qualidade do ensino. O que garante qualidade do ensino são diversos fatores, né? Muito obrigado, professor. De nada, João, e você está coberto de razão. Boa reflexão, importante reflexão. Tainá, você quer comentar alguma coisa? Não, professor, eu comentei aqui no chat mesmo, concordando com o João, né? Porque nesse sentido, as tecnologias estão aí, né? Cada dia que passa a gente está avançando nesse processo de inovação, né? Como jogam, e de certa forma essas coisas chegam de cima para baixo, né? Chega lá de cima, cai aqui na gente, e como que a gente vai trabalhar essas questões? Como o João fala, tem alunos que vai para a escola para se alimentar, né? Que não tem comida em casa. Então, assim, essa realidade, quando a gente para pensar de tecnologia, assim, é importante. A gente pode trabalhar em diversos métodos com elas, mas como que isso vai se dar, né, na íntegra? Como que isso realmente vai facilitar, né? Se vai facilitar ou se vai atrapalhar essa metodologia que o professor está ali tentando, né? Porque tem muitos professores que não têm, de fato, alunos, na verdade, que não têm, de fato, essa acessibilidade, né? Mas é muito nesse sentido, concordo aí completamente com o João. Muito bem. Sidney, por favor. Pessoal, me desculpem estar extremamente falante hoje, mas é porque eu estou com um texto muito fresco na minha cabeça. E eu concordo com o que João falou e a nossa amiga complementou agora, porque eu citei todo um contexto de onde eu trabalho que vocês devem ter ficado imaginando que é uma maravilha, né? O paraíso na Terra. E a escola que eu trabalho é uma escola de referência, uma escola integral. Porém, a gente não tem estrutura para ser uma escola integral. Porque nesse texto que a gente leu para fazer a segunda atividade, ele cita uma escola lá da Zona Sul do Recife, que é uma escola de Boa Viagem, que é o ETE. Quando a gente pensar no ETE, na Educação Estadual do Pernambuco, ela é o suprassumo, né? É a que tem a melhor estrutura. Mas se a gente levar para fora das ETEs, isso daí não se aplica, porque falta muita estrutura, tem todas essas problemáticas que João falou. Eu tenho alunos que eles não têm celular. Como é que eu utilizo essas metodologias ativas? Eu tenho que pegar e imprimir a atividade que eu passei no online para ele ter a oportunidade de fazer a atividade. Nessa questão da internet que eu falei que eu compartilho com os meus alunos, é porque a internet da escola não é boa. É, se, quando eu achei muito interessante uma parada que o João falou no início da fala, como se o professor a gente tivesse sendo o problema da situação e perdendo espaço. Porque quando eu vejo essa questão das metodologias ativas, eu não consigo enxergar que isso vai ser aplicado de maneira plena num curto espaço de tempo, porque a gente simplesmente não tem a formação necessária para se adequar a essa nova realidade de educação. Não é tipo, como assim? Eu sou formado em História, eu dou aula de Sociologia e de Educação Socioemocional. Quando me deram essa disciplina no início do ano, eu pensei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Só que essa disciplina, ela trabalha muitos temas contemporâneos, até essa questão da tecnologia, coisas que a gente vê no dia a dia. A gente pode pegar e trazer para essa disciplina. Mas é muito. é, eu acho que às vezes as pessoas, quando elas escrevem academicamente, falta uma sensibilidade de deixar mais explícito que essas coisas elas vão ser aplicadas num longo prazo, porque hoje, 2023,
na educação pública, na minha experiência, eu não vejo como a gente construir uma educação neste momento que o professor ele não tenha que ter aquela participação com aula expositiva. Para mim, isso é impensável em 2023. Por mais que a gente já, aos trancos e barrancos, consiga colocar o aluno no centro do processo, mas isso de maneira plena é impensável. E outra coisa que é muito importante, que é até falar no texto, os professores, eles são mal remunerados. Não tem como você fazer um trabalho de excelência educacional se você tem que se dividir em 2, 3 escolas para você fechar o seu orçamento mensal. Não tem como maquiar essa realidade, porque às vezes é como o João falou, às vezes parece que o problema é o professor que está ultrapassado, que não se adequa às novas tecnologias, mas será que estão dando a estrutura necessária para que os professores executem de maneira excelente a formação do conhecimento? Perfeito, bom questionamento, Sidney, e eu queria dizer para todos nós aqui que as nossas angústias são as mesmas, né? Então, assim, tudo que a gente comentou e refletiu sobre, né, de fato acontece, de fato é a nossa realidade diária, e nossas angústias, elas são as mesmas, né? Então, assim, me coloquem também na posição de que nós estamos também caminhando esse mesmo caminho, né? E, como diria um pensador, né, é caminhando que se faz o caminho, né? Então, vamos caminhar, né? Janete. Oi, professor, é que eu estava ouvindo todos os argumentos, né, as reflexões, e pensando aqui, o pior é que tem realmente professor reaça pra caramba, né? Então, assim, pelo menos aqui em São Paulo, essa é uma realidade que a gente fica confrontando mesmo, sabe? Tem professor de história reaça, né? Eu mesmo eu trabalhei numa escola recentemente, tinha um professor de história que ele dizia que a ditadura foi só para vagabundo, para isso numa sala de aula de 6º, 7º ano. Quando eu soube da coisa, eu faltei ter um troço, assim, falei, meu, como é que pode um negócio desse? Ele é professor de lá até hoje, né? Então, ele dizia que ditadura foi só para vagabundo e falava da racismo reverso, que era outra coisa que eu fiquei chocada, porque era um professor de história, um professor efetivo da escola, né? Então, assim, de repente, você se choca com essa realidade de professores que você jamais deveria esperar algo desse tipo, né? Um professor de história reaça, para mim é fim de mundo, mas existe. É isso mesmo, acontece, né, na nossa realidade. Então, assim, gente, a partir dessas reflexões que a gente fez, vamos tentar encaixar isso dentro daquilo que a gente vai discutir um pouco agora, tá certo? Só queria dizer para vocês o seguinte, né, que nós estamos trabalhando dentro de uma perspectiva de relação interpessoal, né? Então, a gente tem essa questão de construir, de construções pessoais, né? As nossas construções, e as construções dos nossos alunos, né? Então, assim, a gente, talvez aquela palavra, eu acho que foi o João, né, que falou disso, talvez aquela palavra facilitador, né, mediador, ela se dá nesse sentido, né, porque a construção é do indivíduo, né, a construção é pessoal daquele indivíduo, né, a gente está ali, né, dentro dessa relação de tentar incutir nele algumas questões relacionadas à visão crítica, né, discutir as questões relacionadas a conhecimentos, né, a visão epistemológica daquele conceito, né, a visão epistemológica voltada para aquela teoria, né. E outra coisa importante que a gente precisa ter em mente é que teoria e prática, elas não se dissociam, né. Não existe teoria sem prática e não existe prática sem teoria, né. Então, são 2 pontos importantes que a gente precisa trazer. Mesmo nas matérias, que são matérias mais, entre aspas, teóricas, né, a gente pode ter um campo de aplicação prática para aquela realidade, né. Então, o cerne da nossa discussão né,
tudo isso que a gente discutiu, né, trazendo para a nossa realidade da sala de aula agora, né, mas lembrando que nós estamos num campo de construção coletiva e de conhecimento coletivo e individual, né? Ou seja, nós temos aí uma relação reflexiva sobre as coisas, nós vamos ter uma reflexão sobre uma visão reflexiva, mas isso interfere na nossa cognição, né? Isso interfere na nossa perspectiva cognitiva, isso interfere no nosso conhecimento profissional como professor, como indivíduo, né, e interfere no conhecimento individual do nosso aluno, né. Então, a gente não pode deixar de levar em consideração isso, né. Então, as nossas angústias, com certeza, são as angústias dos nossos alunos, tá? Ou seja, tendo como ponto de partida um outro olhar, né, mas as angústias deles também são as nossas, né, de falta de possibilidades, né, de falta de crescimento dentro da nossa realidade, na nossa visão profissional, na visão dele individual, né, do contexto onde nós atuamos, do contexto dele como família, sociedade, né, então, assim, na realidade, talvez as angústias nossas e dos nossos alunos não sejam tão diferentes assim. Então, não sei se vocês concordam, né, mas é assim meio que eu vejo, né, então, esse é o ponto de partida na minha perspectiva, né? Tá? Então, assim, dentro da visão que a gente tem hoje, nós vamos trabalhar aspectos dessa atividade científica, né? Habilidades a serem atingidas, as sequências do ensino por investigação e a construção desse ensino por investigação. Tá? Então, o nosso objetivo seria esse, né? Nós vamos trabalhar esse desenvolvimento por investigação, né, desenvolvimento do ensino por investigação, dentro dessa nossa relação aqui mais expositiva, né, no caso seria didático-prática, né, mas a gente não está nesse campo mais prático, a gente está numa visão dispositiva, mas a gente está trazendo questões do nosso dia a dia para a nossa sala de aula, né, então, de qualquer forma, a gente tenta incutir aí essa visão mais prática das coisas, né, e aqui nós temos os nossos objetivos, né? O objetivo da gente como educador, o nosso objetivo é tentar despertar o interesse do aluno, isso é muito claro na literatura, né? O aluno muitas vezes vê a nossa escola tradicional, a nossa escola, como um lugar que não é interessante, né? E, consequentemente, esse desinteresse ele leva a pouca participação, ele leva a pouco comprometimento, né? Mas isso vai além disso, né? Porque nós temos questões familiares, questões sociológicas, questões relacionadas às suas realidades que não estão ali na nossa escola, né? Tudo que foi falado aqui, né? Fome, vulnerabilidade, tudo isso que interfere nessas questões, né? Mas a literatura aponta, né? Isso, né? Falta de interesse, pouca participação, né? Consequentemente, a gente tem uma construção de conhecimento que às vezes não é aquilo que a gente espera, né? Mas a gente precisa incutir nele, né, essa discussão teórica e prática, né? Consequentemente, ter uma visão mais crítica das coisas, né? Justamente para a gente tentar, não vou dizer se a palavra é essa, talvez não seja a palavra, tentar barrar, né, o avanço daquilo que a gente discutiu no início da nossa aula, né, de tudo aquilo que a informação exagerada das coisas pode criar de negativo, né, mas também a gente tem que dizer que a informação ela é positiva, né, em diversos contextos, diversas situações, mas há esse aspecto relacionado principalmente às mídias sociais, a internet, né, e assim por diante, né, então nós temos que incutir nele essa visão mais crítica, né, que não passe, não, que tudo é ideologia, né, claro, a gente não vai dizer, né, a minha fala, ela é ideológica, né, a minha fala, ela é política, né, então, assim, ninguém deixa de ter uma perspectiva ideológica nem política das coisas, né, não importa se é de direita, se é de extrema direita, de esquerda, de extrema esquerda, mas tudo é ideológico, tudo é político, né? Então, essa visão crítica tem que levar em consideração essas questões também, né? Claro que dentro de uma perspectiva mais imparcial possível, né? Tá? Então, a gente tem que também incutir nesse aluno a maior participação no processo de resolução de problemas. Alguém levantou a mão? Saiu. Max, por favor, você colocou aqui no chat uma coisa interessante, né? O que seria ser mais dinamizado?
É porque, às vezes, eu estava vendo o senhor falar que alguns alunos, às vezes, eles acham, né, que a aula é uma aula chata, né, que eles demonstram desinteresse. Então, essas aulas dinamizadas que eu me referi, porque nem todo dia, né, a gente pode trabalhar uma aula com dinâmicas, né, uma aula, ou seja, assim, onde você consegue auxiliar a teoria e a prática. E aí, isso, às vezes, tem disciplinas que dificilmente você vai conseguir conciliar, né, às vezes, uma vez por semana. Então, eles terminam que achando as aulas, achando que o professor é tradicional, mas eu sempre digo que o tradicional ele nunca vai deixar de existir, né? A gente tem que sempre alinhar uma coisa com a outra. Então, às vezes eu vejo essa questão assim do desinteresse em alguma disciplina justamente por isso, né? Perfeito. Marcos, qual é a disciplina que você ministra? Eu trabalho com geografia. Sim, geografia, muito bem, né? É uma disciplina muito interessante, né? Que envolve vários contextos, várias possibilidades, né? Com certeza. No caso, essa aí é uma disciplina que você tem como trabalhar muita dinâmica, aula de campo, enfim, né? São auxiliar a teoria e a prática. Essa disciplina ela tem muito assim para a gente trabalhar essas duas e alinhar. Agora tem algumas que não dá, e eles tipo acham chato, que não querem, às vezes preferem sair da sala, enfim, são algumas situações que a gente convive que a gente tem que tentar, né, mostrar para o aluno que todas as disciplinas têm a sua importância, né, dentro da sua aula, dentro do seu contexto. Perfeito, muito boa fala, muito boa contribuição. Perfeito, está correto, né? Mas assim, essas questões não sou eu que estou dizendo, né? Mas é só para complementar. Isso está na literatura, né? Então, assim, vários artigos que a gente lê sobre formação docente, sobre capacitação docente, sobre essa questão de como a gente vai interferir na pesquisa dentro da sala de aula, apresenta essas questões, né? A falta de desinteresse, a falta de participação, a queda no conhecimento, né? Então, isso é uma questão que é recorrente, né, no nosso fazer, né, diário, né? Mas isso é verdade que você fala, né? Que tem algumas disciplinas que são que estão mais voltadas para essa visão mais dinamizada das coisas, né? E outras que não, né? Mas mesmo nessas que são mais tradicionais, entre aspas, né? A gente tem que ter em mente o seguinte, né? Que nós estamos trabalhando o indivíduo, né? Então, eu concordo com você, por exemplo, quando você diz que essa relação professor-aluno, ela não deixa de existir. E não vai deixar de existir. Por quê? Porque é uma relação humana, tá? Então, isso vem acontecendo, sempre foi assim, né? Se a gente for falar da filosofia, né, desde o tempo dos sofistas e todos aqueles lá, a relação era humana, né? Nós tínhamos lá entre aspas, o professor e o aluno, né? Discutindo as suas realidades. E isso continua sendo assim, e vai continuar sendo assim, por quê? Porque o ser humano é um ser social, né? Ou seja, a gente vive em grupos sociais, né? E as nossas discussões, elas se dão a partir de como a gente entende isso dentro da perspectiva de grupo social, né? E isso vai interferindo a nossa realidade diária, né? Então, eu concordo com você quando você diz que essa questão de dizer que a tecnologia o homem vai deixar de existir por conta da tecnologia e por conta do avanço tecnológico. Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que a tecnologia ela pode servir como uma possibilidade a mais para as relações humanas, né? E máquina, já dizia um colega meu da informática, né? A máquina ela é burra, né? A máquina só entende 0 e 1, né? Ela não entende outra coisa, tá? Com a inteligência artificial, né? Com a inteligência artificial, isso tem avançado um pouco, né? Tem a possibilidade de você fazer com que a máquina possa ir aprendendo. É o caso do ChatGPT, né? Ele vai aprendendo. Se a gente coloca uma pesquisa,
e daqui a um pouco à frente a gente coloca a mesma pergunta, né? Ele dá uma resposta diferente. Por quê? Porque ele vai aprendendo constantemente. Max, por favor. Professor, voltando aqui para essa questão da tecnologia que o senhor mencionou, um dos pontos que eu vejo, né, que a pandemia trouxe, vamos dizer assim, de bom, né, principalmente nessa área da educação, porque a gente via que tinha muitos colegas assim acomodados, achando que não aprendia mais, que não tinha como aprender a usar as redes sociais, enfim, um colega aquele colega que às vezes já estava ali, vamos dizer assim, quase na linha de aposentadoria, e ele mesmo se auto-achava que era incapaz de aprender. E quando se deparamos com essa situação da pandemia, o que acontece? A gente teve que realmente aprender, voltar para a sala de aula, fazer uns cursinhos de computação, aqueles que ainda não queriam, né, se enquadrar. Então, e justamente esses era que a gente percebia que eles tinham mais dificuldades, né, do aluno, por exemplo. Tem uma questão que às vezes eu vejo aqui muito na nossa região, é proibido o aluno levar o celular para a sala de aula. Então, assim, a gente sempre tem um dito popular que diz que o proibido sempre é mais gostoso, né? O pessoal usa esse jargão aí. Mas aí o que acontece? O que eu vejo não é proibir, né? O que eu vejo é você saber administrar, você saber lidar com essa situação dentro da sala de aula. Porque se você proíbe, nós que estamos aqui, eu acredito que alguns já devem ter passado por essa situação, se você tentar proibir, ele vai tentar levar de qualquer forma. E às vezes também a sua aula faz com que ele possa se direcionar para uma rede social durante a sala de aula devido como você está lidando com aquela disciplina naquele momento. Não está, tipo, vamos dizer assim, está chamando a atenção dele. Então, a rede social, às vezes, chama mais. Então, hoje, assim, eu vejo que muitos colegas, né, eles passaram a usar e a mudar a sua metodologia de trabalho pós a pandemia, em relação a essa questão do uso das tecnologias em sala de aula. E a gente sabe que hoje é uma realidade que não dá mais para esconder, não dá mais para a gente viver sem esse paralelo da tecnologia, vamos dizer assim, auxiliando também ao nosso trabalho como professor, como educador. Perfeito, muito bom, muito boa reflexão, Max. Um outro colega levantou a mão, eu não prestei bem atenção. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vi que outro colega levantou a mão aí. Não? Então vamos avançando. Alguém quer comentar? Eu vi um movimento aí. Bom, eu não consegui entender aqui, desculpa, né? Mas então vamos andando aí, depois, se quiser se manifestar, por gentileza, fica à vontade, tá? Então, assim, levando em consideração tudo aquilo que a gente discutiu no início da aula, quais são os aspectos da atividade científica, né? Opa, desculpa, alguém está comentando? Me perdoa, mas eu não estou conseguindo entender o áudio. Bom, vou seguindo, então. Olha só, a primeira coisa quando a gente trabalha, a primeira coisa quando a gente trabalha atividade científica, dentro dessa visão aberta, dentro dessa visão voltada para resolução de problemas, né, visão voltada para a investigação, é que a gente tem que deixar que os problemas se manifestem dentro de uma perspectiva aberta, né? Então, essa discussão inicial, ela parte daquilo que nós temos como conhecimento diário, né? O conhecimento do aluno, né? Uma proposição que a gente possa fazer, mas a discussão está no campo dos alunos, né? E aí a gente vai trabalhar essa visão, levando em consideração que é uma visão de análise, né? E de ação. De análise e de ação, reflexiva, cognitiva, de aprendizado e que gera conhecimento.
certo? Conhecimento coletivo e conhecimento individual, tá? Então, isso tem que ser aberto, isso tem que ser discutido, ok? Ok, Joaquim. Tá, obrigado. Era você que estava falando? Me perdoe. Tá bom, então. Um outro ponto, né, é favorecer a reflexão dos estudantes sobre a relevância daquilo que está sendo pesquisado, né? E, consequentemente, se aquilo tem aplicação prática na nossa realidade, né? Se aquilo tem aplicação prática no nosso dia a dia. Muito do desinteresse, muito da falta de comprometimento é que, às vezes, nós, né, isso cabe a nós também, né? Quando a gente não vê interesse nenhum, quando a gente não tem interesse sobre aquela situação, o problema, né, a nossa dificuldade é imensa, né? A gente deixa de contribuir mais, né? A gente se compromete menos, né? Então, assim, tudo passa pela essa questão da vontade, do interesse e do afeto, né? Gostar é um ponto importante, tá? Então, se eu, professor, eu não gosto daquela temática, isso acaba passando, isso acaba se refletindo naquilo que vai ser investigado, né? Então, assim, o gostar, ele é um ponto primordial. Por quê? Porque várias pesquisas em vários campos do conhecimento vão dizer para a gente que o afeto ele é importante. O afeto é um ponto importante de construção. Construção de conhecimento, construção de ciência, o gostar de fazer, a preferência por aquilo, né? A preferência por determinado tipo de objeto de estudo. É como se a gente já ganhasse um pouco do caminho, já ganhasse muito, um pouco não, eu diria uma boa parte do caminho, né? Só o fato de eu gostar do tema, gostar do objeto, transparecer isso para os meus alunos, fazer com que eles possam ter várias possibilidades naquilo que eu gosto de pesquisar, já é um campo aberto, né? E o fato de eu gostar não significa dizer que eu tenho que incutir neles que eles têm que fazer aquilo que eu quero que seja ser feito, mas aquilo que eles acreditam que tem que ser feito, né? Porque a contribuição é minha como professor e muito mais deles, né? Como aprendizes, né? E no final das contas a gente acaba aprendendo todo mundo, né? Não vamos esquecer de que aquela fala de que quando eu me posiciono como o Sócrates, né? Só sei que nada sei, né? É isso, né? Então, assim, quando eu me posiciono como aquele que sabe de tudo, né? Ou aquele que sabe de tudo sobre determinada coisa, isso já é um ponto ruim, né? Porque ninguém sabe de tudo, né? Então, a gente tem que fazer com que isso seja uma relação, né, de duas vias, né? Vai, né, a partir daquilo que eu entendo sobre aquilo que está sendo discutido, aquilo que está sendo levado em consideração, aquilo que eu defino como um problema, defino não, uma situação que eu traga como um possível problema, né? Mas também que é uma mão que volta também, né, no sentido de que aquilo vai engrandecendo e fazendo com que eu me torne um melhor professor, né, um melhor educador, né, um melhor ser humano, né, diante de todas as situações, tá? Um outro ponto é a questão da hipótese. Vocês lembram da questão da hipótese? Quem é que pode me dizer aí o que é uma hipótese? Tá na hora do café, é isso? Todo mundo saiu para tomar café? Estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Alto e claro. Então, essa questão da hipótese, precisa elaborar a hipótese como atividade central da investigação científica. Por que a hipótese é uma atividade central? Professor, é através da atividade científica que a gente vai comprovar ou não as nossas hipóteses, não é isso?
Perfeito. Então, assim, ciência, né, ela tem que ser comprovada, né? Então, consequentemente, tudo aquilo que eu defino como hipótese científica, ela tem que ser central, porque é aquilo que eu vou definir como verdade daquele contexto ou não, né? Então, assim, eu pesquiso alguma coisa relativa à questão cultural, eu lembrei do Sidney aqui, né? Questão cultural no estado de Pernambuco, né? O avanço do agronegócio na zona da mata pernambucana que interfere no fazer dos maracatus rurais do estado de Pernambuco, né? Isso é uma questão importante para ser discutida, mas como, né? Se eu não defino hipóteses como uma atividade central, né, de investigação científica, eu não tenho como comprovar, eu não tenho como dizer que aquilo se manifesta como verdade, né? Que o avanço do agronegócio na zona da mata pernambucana interfere no fazer dos maracatus rurais, né? Então, é isso, né? São essas questões. Quando eu falo que a hipótese é uma atividade central da investigação científica, é porque o fazer científico se dá a partir de quebra de paradigmas, né? Ou seja, verdades de certos momentos históricos que vão sendo refeitos, revisitados e refeitos e assim por diante, né? Por isso que a gente tem muita pesquisa em saúde, por exemplo, né? É que uma hora diz que café é muito ruim para o nosso cérebro, né? Depois vai dizer que café é muito bom para manter a concentração da gente, né? Então, assim, há várias possibilidades, há várias verdades, né? Então, assim, é assim que a gente vai definindo, a partir do conceito de que a gente precisa comprovar isso como verdade, tá? Outro momento importante do nosso fazer científico é justamente a análise, não é isso? A análise voltado para os nossos resultados, né? E que isso gera conhecimento, né? Quando a gente faz a análise científica, a gente está falando do método, não é isso? Nós vamos trabalhar método científico para fazer análises científicas, apresentar os nossos resultados, tá? E gerar conhecimentos a partir dessa relação do que foi analisado, do que é o resultado de fato, né? E aí esse conhecimento ele tem que estar disponível, né? Esse conhecimento ele tem que estar disponível para a sociedade, ele tem que estar disponível para a nossa comunidade, por exemplo, para a nossa comunidade escolar, né? Ele pode ser disponibilizado numa feira de ciências, ele pode ser disponibilizado na nossa sala de aula, né? A gente pode ser disponibilizado para outros professores e assim por diante, né? É importante essa possibilidade de deixar disponível isso, porque é assim que se manifesta o fazer científico, né? A partir de das possibilidades é justamente a publicização desses resultados, né? A publicização desse conhecimento. E assim nós vamos avançando, né? Dá importância às memórias científicas, conhecimentos conhecidos, né? Todos os nossos campos de conhecimento, nós temos o que a gente chama de memória científica, é aquilo que foi construído antes, né? Ou seja, aquilo que já foi construído como verdade antes e que, no decorrer do tempo, foi avançando. É assim que se avançam as teorias, né? É assim que se avançam todas essas questões, tá? Contribuir com o estudo a partir de uma integralização dos conhecimentos disciplinares e interdisciplinares, e aqui a gente tem que esse conceito interdisciplinar é um conceito super importante no nosso fazer, né? A gente não constrói o conhecimento só a partir da nossa visão das coisas, mas da visão interdisciplinar das coisas, do mundo, né? E aí nós vamos avançando no fazer científico e fazendo com que o nosso aluno tenha uma visão interdisciplinar também das coisas, não é isso? Tá? E, principalmente, incutir nesse aluno, né? Incutir no nosso alunado, né? Que isso é uma construção coletiva. Tá? Então, o trabalho científico, ele tem essa dimensão coletiva, não é isso? É uma questão individual, mas é eminentemente uma dimensão coletiva, tá? É uma interação dos indivíduos, né? Interação das pessoas, dos grupos sociais, né? Porque o nosso resultado da atividade científica, elas podem gerar mudanças, né? Provavelmente ou não, né, mudanças em outras questões relacionadas à nossa realidade do dia a dia, né. Tem várias
questões. Eu posso dar um exemplo aqui. Eu trabalhei num campus no interior do estado do Piauí, chamado CAFES, né, que é o Campus Amilcar Ferreira Sobral, que é na cidade de Floriano, né? E lá se fazia muito essa questão de pesquisa socioambiental, né? Porque tem o LEDOC, tem curso de biologia, né? Tem curso de administração, e a partir das interações desses alunos numa visão interdisciplinar, foi criado um bicicletário mais ambiental, foi criado um cardápio diferenciado para o RU, né? E assim, vários estudos foram implementados nas comunidades locais, a partir de projetos de extensão, né? A questão relacionada à arborização do campus, né? Então, assim, isso é uma dimensão coletiva do trabalho científico, não é isso? Isso se dá a partir dessa relação, da integralização desses conhecimentos, né? Então, assim, é uma visão interdisciplinar das coisas. Isso é muito importante mesmo. Tá? Então, quanto a isso, está tudo bem, moçada? Tudo tranquilo? Aspectos da atividade científica? Alguém quer contribuir com alguma fala? Ok. Quais são as habilidades que a gente precisa fazer com que precisam ser incutidas lá no nosso aluno, né? Primeiro, a gente precisa fazer com que ele tenha habilidades, né? Que ele possa desenvolver conceitos, né? Que ele melhore as suas habilidades cognitivas, né? Que ele tenha uma compreensão do que é ciência, né? E que ele tenha atitude, né? Para ir buscar esse conhecimento científico, essa investigação científica, não é isso? Certo? Primeiro, habilidades. Esse aluno, ele precisa aprender a questionar, né? Ele precisa aprender a investigar, organizar aquilo que ele quer manipular, não é isso? E ele precisa comunicar esse resultado, né? Então, se eu fosse pensar, por exemplo, eu não sei se é o caso dos colegas, né? De todos os colegas que aqui estão, mas se eu fosse pensar num TCC de graduação, é justamente isso, né? Certo? Ele precisa aprender a questionar, identificar um problema de pesquisa, né? Consequentemente, ele vai manipular a literatura, ele vai buscar entender a sua realidade a partir desse problema que foi pensado, né? Começa a investigar isso no cerne teórico e no cerne da realidade, a partir da definição de um método científico, organiza essas questões e apresenta um resultado, né? E, por fim, ele comunica isso lá no seu relatório de pesquisa, que é o TCC, né? Ele precisa ter essas habilidades. Então, todas as atividades que a gente precisa levar para a sala de aula, a gente precisa pensar como é que a gente vai incutir nesse aluno essas habilidades, tá? E ele precisa desenvolver conceitos, né? Conceitos. Por exemplo, ele precisa entender como é que ele vai definir hipóteses de pesquisa, né? Ele precisa entender como é que ele define um mapa mental, né? Então, quando a gente fala de modelo teórico, é como se eu estivesse definindo mais ou menos um mapa mental, que é a nossa abstração da nossa realidade, né? Exemplo simples, eu sou mais do campo de pesquisas relacionadas a comportamento, né? Então, eu acho que eu já dei esse exemplo na aula passada, mas é porque fica fácil, né? Então, assim, se eu quero estudar a intenção de compra do consumidor, né? Existem alguns antecedentes que vão influenciar nessa intenção. Por exemplo, né, atitude, preferência, né, e assim por diante. Então, quando eu quero analisar isso dentro do modelo teórico, eu faço a minha abstração da realidade. Então, eu tenho aqui, por exemplo, atitude, preferência, que interferem na intenção de compra, né? Então, isso seria mais ou menos o meu modelo teórico. O que é isso? A minha abstração da realidade. Ou seja, a realidade ela é incomensurável, né? Ela é imensa, né? Ela é grande, né? Então, não dá para eu estudar a realidade como um todo, né? Mas eu posso abstrair pedaços, partes da realidade e ir construindo modelos teóricos que, conjuntamente com outras possibilidades de outras pessoas, vão dando um entendimento do que é a nossa realidade, né? E quando eu falo de categoria taxonômica,
é você entender que existem categorias de análise que estão no cerne da definição epistemológica, né? Então, assim, é meio que eu defini uma taxonomia do que é a teoria, tá? Então, ele precisa definir conceitos. Então, por exemplo, empreendedor. O que é ser um empreendedor? Quais são as categorias taxonômicas que podem me dizer mais ou menos quem seria um empreendedor? Aí, se a gente for na literatura, a gente vai encontrar certos termos que vão dizer para a gente que aquilo é um ponto de convergência para entender o que seria um perfil empreendedor. Por exemplo, oportunidades, né? O empreendedor é aquele que busca novas oportunidades. O empreendedor é que tem um perfil inovador, né? Que busca inovação. O empreendedor, ou seja, nós vamos definindo o que é a teoria acerca daquilo. Um outro ponto é a gente definir para o nosso aluno, nem definir, né? A gente não define nada, né? Então, assim, é fazer com que o aluno possa buscar melhores habilidades cognitivas, né? Então, melhorar, fazer com que ele, a partir da leitura, da investigação, da solução de problemas, ele possa ter um pensamento crítico melhor, né? Ele possa ter uma análise, síntese melhor, né? Quanto mais sintético, né? Não diria que é melhor, mas, assim, ter uma visão mais sintética e aprofundada, né, daquilo para ele solucionar problemas de forma mais rápida, né, e assim por diante. Então, a gente precisa ter melhor habilidade. Isso se constrói de várias formas, né, a partir da construção de modelos mentais, né, a partir da construção de mapas mentais, a partir de construção de fluxogramas, né, e assim por diante. Tem várias formas da gente tentar melhorar essa habilidade cognitiva do nosso aluno, tá? Uma outra questão é a compreensão da natureza da ciência, né? E para compreender a ciência, a gente precisa entender o que é fazer científico, empreendimento científico, e o que é o cientista, né? Então, assim, como é que se comporta um cientista? Como é que ele faz, né? O que é que ele faz? Qual é o dia a dia dele, né? Trazer para esse aluno essa possibilidade. Quem trabalha com pesquisa em geografia, né? Que é o caso aqui, eu acho que do João, né? Não sei. Quem que trabalha com pesquisa em geografia? Como é que ele pesquisa isso, né? O que faz um geógrafo, um pesquisador na área de geografia? O que faz um pesquisador na área da sociologia, tá? Como é que é o empreendimento científico dele, né? Ele trabalha em projetos financiados, ele trabalha em projetos financiados pelo CNPq, pela CAPES, ele está atrelado a alguma fundação de amparo à pesquisa estadual, municipal. Então, assim, é fazer com que esse aluno possa perceber e entender o que é esse fazer científico, não é isso? Compreender a natureza da ciência, tá? E, por fim, atitude, né? Incutir nele atitude. Por exemplo, na área do comportamento do consumidor, a gente diz que a atitude é o disparo, né? É aquele momento em que se dispara a possibilidade de consumo, né? Na atitude, o cara vai buscar informação sobre determinado produto, ele vai pesquisar, ele vai pensar em preço, vai perguntar para os amigos. Então, assim, ele vai fazer tudo isso que está dito aí, né? Ele vai ter curiosidade por determinada coisa, ele vai ter interesse pelo objeto de estudo, né? Ele vai, entre aspas, correr riscos para atingir aquele objetivo, né? Ele vai ter objetividade, né, a partir da definição de um método. Então, assim, objetividade, precisão, né? Ele tem que ser resiliente, né? Ele tem que perseverar, né? Ele tem que esperançar, né? Ele tem que ter satisfação, né? Ou seja, estar satisfeito com aquilo, buscar aquilo que a gente chamou de afeto, né? Ele tem que ser responsável, né? Ele tem que gostar da ciência, né? Então, tudo isso, tá? Atitude gera a possibilidade de eu ir buscar o fazer científico a partir dessas questões. Correto, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Ok. Nós tivemos vários questionamentos no início da aula. Não, vários questionamentos não, desculpa. Várias reflexões
no início da aula, sobre algumas questões relacionadas ao nosso fazer, né, como educador. E aí agora, depois que a gente passou esses slides, comentamos algumas coisas, dá para a gente encaixar alguma coisa disso dentro daquilo que a gente discutiu no início, sobre possíveis questionamentos, possíveis angústias, assim, dá para a gente trazer para o nosso aluno essas possibilidades aqui que estão sendo postas, ou a gente diz, professor, olha só, sinto muito, mas não tem condição da gente fazer isso aí, não. O que é que vocês acham? Sidney? Ô, professor, é possível aplicar o método científico na escola? Assim, eu não sei como é a estrutura das disciplinas em outros estados, né? Mas aqui em Pernambuco, no organizador curricular de História, na primeira unidade, a gente trabalha essa questão da formação da história como disciplina e também na sociologia, porque eu na sociologia e na geografia, que eu também já dei aula de geografia, eu sei que no início do ano, em todas essas disciplinas, aqui no estado de Pernambuco, a gente trabalha essa questão da história como disciplina científica, geografia, sociologia, e como a gente já tem essa disciplina de investigação científica, muitas vezes é até o mesmo professor que dá história e investigação, ele já pode passar um trabalho direcionado com essa perspectiva, né? De construir um trabalho numa estrutura acadêmica. A gente tem na minha escola, o professor de química já colocou os alunos no Ciência Jovem, que elas, na verdade, foram duas alunas que desenvolveram um trabalho na área de química sobre a vitamina C e tal. Elas já tiveram contato com essa com algo que elas vão enfrentar no futuro, né? Que quando forem entrar na academia, que forem construir conhecimento na área que elas escolherem. É possível. Agora precisa de mais estrutura para que a gente execute isso, mas é possível. Ok, obrigado, Sidney. Também acredito que seja possível. Algum colega, alguma colega possa se manifestar, dar a sua visão sobre essa questão que a gente está trazendo, essa reflexão? Bom, então deixa eu dizer uma coisa para você. Você falou aí de uma experiência sua aí, Sidney. Aqui no Piauí a gente tem uma experiência muito exitosa, que é um município chamado Cocal dos Alves, né? Que é um dos municípios que mais ganhou medalhas em matemática no Brasil, né? Não sei se isso mede qualidade ou não, né? Mas é um ponto importante, né? Para a gente dizer que é possível a gente incutir nos alunos essa busca pelo conhecimento, né? Essa busca, esse interesse, essa curiosidade, né? Porque quando a gente tem interesse em alguma coisa, eu não sei se o interesse deles a medalha de matemática, mas isso é bacana, né? Para a gente dizer que a gente pode trazer para os nossos alunos uma possibilidade, né? E isso é muito exitoso no estado do Piauí, isso é conhecido no Brasil inteiro, e é tido como uma experiência, inclusive, de melhoramento dos resultados daquele município, né? Tanto na educação como questão social e assim por diante. Tá? Então, era só uma experiência daqui do estado que eu queria trazer para vocês. Pois não? É sempre um bom indicador, né? São experiências exitosas, porque eu nunca trabalhei em colégio particular. A minha vida educacional ela foi sempre na educação pública. Então, quem trabalha em educação pública sabe como é mais difícil executar determinados projetos, né? Até por questões estruturais. Então, por mais que possa não ser um medidor, eles terem esse êxito nessa disciplina, nesse projeto, mesmo assim mostra que há a possibilidade da gente construir uma educação melhor. Com Porque às vezes certeza. nunca a gente precisa pensar que
nunca é o ideal, né? Existe uma diferença do campo das ideias e do campo material. A aplicabilidade das teorias que a gente estuda é diferente. É diferente quando a gente traz para a realidade. Perfeito, Sidney. Muito boa reflexão. Também acredito nisso. Janete, por gentileza. Oi, professor. Quando você fez a pergunta, eu ia levantar a mão, mas meu mouse deu uma travada aqui. Então, só para responder, eu acho que não só é possível, como, na verdade, talvez, neste momento, seja imprescindível, né, que a gente comece a realmente elaborar aulas que incluam a pesquisa, justamente para a desconstrução dessas narrativas falsas, né? O aluno aprender a pesquisar e verificar, checar essas informações, né? Eu acho que é uma maneira até de desconstruir essas informações falsas, essas narrativas, enfim, essas fake news. Ok. Obrigado, Janete, pela contribuição. Tainara, por gentileza. Rapidinho, professor. Não toma tanto tempo. Mas, assim, só para reiterar a fala dos colegas, né, o que Janete traz, né, que é muito necessário. E, assim, eu vejo também que é de fundamental importância, e aí dialoga um pouco com o que Sidney traz, né, que ele trabalha nessa perspectiva aí da cultura, dialogar essa realidade dos alunos. Então, assim, fazer os alunos entender que eles são parte desse processo e que eles estão inseridos nesse lugar da pesquisa, como sujeitos, né, que podem fazer pesquisa, que podem escrever, enfim, de diversas formas, porque, assim, quando a gente chega na graduação, principalmente, acho que a maioria aqui deve ter estudado em escola pública, né, eu falo da minha realidade, estudei o tempo todo em escola pública e, assim, a gente passa o tempo todo fazendo o quê? Resumo, faça um resumo de tal capítulo, então o aluno vai lá, pega aqui um pouco aqui, outro ali, e taca ali no caderno e o professor dá o visto, pronto. Quando a gente chega na universidade, esse proceder é totalmente diferente. Se a gente for fazer isso, né, a gente vai levar logo um 0 de plágio. Mas, assim, então, por vir de escola pública, eu sei dessa necessidade, e aí entra a questão de fazer com que o aluno se sinta pertencente desse processo, né, quando eu digo isso, é no sentido de que, quando ele chega na graduação, ele não vai ter tanta dificuldade quanto a esses processos, né, da pesquisa, porque ele já vem dialogando com isso desde o ensino fundamental, enfim. Então, assim, é muito necessário que a gente possa fazer isso e sempre dialogando com a realidade do aluno, né? Não só com os problemas, como a gente vai vendo aí nos textos, com os fenômenos sociais, mas, assim, com a realidade em que ele está inserido. Digamos, eu sou formada em educação do campo, né? Então, assim, a gente trabalha muito com a educação popular, né? Com o campesinato, com as nossas realidades, né? Na concretude, que eu quero dizer. E aí, quando a gente chega na graduação, a gente sabe, a gente encontra um mundo científico totalmente diferente, de que a gente não pode falar por nós, de que a gente não pode fazer pesquisa, né? Nesse sentido de dialogar, eu digo, dialogar na íntegra, dialogar de forma clara, né? E aí, esse tipo de pesquisa, como a gente está dialogando, vem surgindo de uma forma, né, na fake news, dialogada de uma forma que, de fato, muitas vezes não faz sentido com o que a gente vive na realidade. Então, assim, é nesse sentido mesmo de fazer com que os alunos se sintam pertencentes, que eles podem participar desse processo, que eles podem fazer pesquisa, que eles podem escrever, para quando eles chegarem na graduação, eles não se deparar com esse outro mundo, né, que isso não é possível. Então, isso é muito necessário, e eu acredito que é mais que fundamental. Eu não estou inserida ainda nas escolas, saí da graduação, já pulei para o mestrado, então, assim, eu não tenho essa experiência na prática, mas a gente vai dialogando aí com os colegas e vai ver na realidade, né? Mas eu penso muito nisso, nesse sentido. Perfeito. Você é da LEDOC? Sim, eu sou da LEDOC, com habilitação em Ciências Humanas e Sociais, em Bom Jesus. Ótimo. Você é de Bom Jesus? Sim, sou de Bom Jesus. Ah, que maravilha. Cidade dos Doutores, né? É. Então tá.
Prazer, Tainara, obrigado. Eu já tive em Bom Jesus algumas vezes. Tá? Então, assim, essa sua experiência é muito importante, porque a gente está falando, tentando incutir aqui na nossa aula que a investigação ela tem que ela tem que partir das questões identificadas pelo aluno, né? Aquilo que é importante de identificação de problema, a gente deixa uma questão aberta, né? E o aluno identifica isso dentro da sua realidade, né? Então, assim, por exemplo, eu acho que eu já dei esse exemplo também, mas tem outros exemplos, deixa eu tentar aqui. Vocês lembram um filme chamado Óleo de Lorenzo? Já ouviram esse filme? Já ouviram falar desse filme? Pronto, né? Agora uma discussão muito forte que está acontecendo, o canabinol, né? Canabinol, né? Então, essa é uma discussão antiga, né, que parte de um conceito que está lá numa visão mais prática e que vai avançando como ciência, né? Então, a ideia é justamente você começar deixando que o aluno faça uma proposição de problema a partir daquilo que você propõe como possibilidades, né? Abertas, né, de problema, de possibilidade de problema na perspectiva mais aberta. Ó, nós temos um tema tal, né, e a gente pode pesquisar isso pelo viés tal, pelo viés tal, pelo viés tal, e assim, e deixa ele discutir na sua perspectiva de grupo, da sua realidade, né, o que é interessante para ele. Então, talvez seja um bom caminho, né, um início de caminho, né. Então, nós estamos aqui, eu acho que há 10 minutos, 15 minutos do final, né, do meio-dia, eu ficaria até as 3 da tarde tranquilamente, tá? Tá muito boa a aula, sempre muito, assim, uma maravilha de aula, gostei muito da discussão dos colegas, a parte inicial da aula, para mim, foi muito importante, que eu acabei aprendendo também muito, né, sobre todas essas questões, mas a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é o problema, né? Qual é o problema? Que tipo de problema a gente pode abordar? Né? Então, a gente tem que trazer questões que sejam interessantes, que causem curiosidade, né? A priori, para que ele possa encontrar na sua realidade prática alguma coisa que seja interessante. Então, o aluno que está lá em Olinda, nos bairros de baixa renda, o que é interessante para esse aluno? Ele gosta de internet, né? O que é importante? Que o caminhão de lixo passe na rua dele todo dia. O que é importante? Que no bairro dele tenha uma quadra de esporte, que a atividade esportiva seja melhor desenvolvida no bairro dele. Então, quais são os pontos, né, que a gente pode abordar na realidade desse aluno para que a gente possa trazer para ele novos desafios, novas possibilidades, né? Então, se eu entendo bem a realidade do aluno da minha sala de aula, possivelmente eu também vou dar possibilidades para que ele encontre na realidade dele, né, problemas interessantes, né? Isso já tem, né? Isso acontece, né? Então, assim, já tem algumas soluções, né, implementadas que partiram de alunos de ensino médio técnico, né, da sua realidade. Sempre é assim, né? Possibilidades inovativas, né? Questão de inovação disruptiva, né? Questões relacionadas a startups, né? Tem alunos de graduação, né, de ensino médio, de ensino técnico, né, que já avançam nesse sentido, a partir da sua percepção do que é a sua vivência dentro do seu contexto, né, dentro da sua realidade, né. E aí, no slide, tem só alguns exemplos, né, de problemas, né. O problema é sempre uma pergunta, né. Todos nós fizemos TCC, então nós sabemos, o problema é uma pergunta e o objetivo é uma afirmação, né. Quais os principais desafios do novo ensino médio? Seria um problema de pesquisa, talvez, né? Analisar os principais desafios do novo ensino médio é um objetivo de pesquisa, né? Porque
eu estou trazendo essa pergunta para um nível de afirmação e de uma visão mais concreta, né? Então, seria mais ou menos isso, né? Proposta do problema, né? Depois a gente ia tentar levantar hipóteses, não é isso? Mais uma vez, a bendita hipótese, não é isso? Então, a partir daquilo que o aluno define, o grupo define como problema, né? Façam com que os alunos tentem identificar possíveis afirmações, né? Tentando identificar relações entre uma coisa e outra coisa, não é isso? Tentando buscar proposições sobre aquilo, não é isso? E, consequentemente, isso já vai avançando, né? Para identificar possibilidades de solução para aquele problema, né? A discussão, a criticidade nas discussões, né, do grupo, né, do coletivo, né, vai maturar isso, né, e vai fazer com que eu tenha um resultado que, consequentemente, possa solucionar aquela pergunta inicial que foi o nosso problema, né. E aí, possibilidades de hipóteses, né, como vocês viram. Jeff Souza, quer comentar? É sobre o tempo da aula ou é sobre aquilo que a gente está falando agora? Eu não entendi. É emoji que chama isso aí, é? Eu sou velho, né? Cabecinha branca, então eu ainda estou no tempo do emoji, né? Emoji. Bom, então, verdade. Então, obrigado aí. Nossa, eu tenho umas coisas que eu não, tem umas coisas que eu não conheço, né? Tem algum, o meme eu já sei o que é, né? O meme eu já sei, né? Isso aí eu acho que você também, que é a questão do emoji, né? Mas tem umas coisas de rede social que eu não entendo ainda bem o que é, tá? Então é isso. Então, levantamento de hipóteses, né? Aí sim, a gente vai para um plano de trabalho, a gente precisa identificar, nós temos o nosso problema, nós temos possibilidades de hipóteses, vamos discutir isso na realização do plano de trabalho, né? Então, a gente vai fazer com que os alunos trabalhem, né? Para tentar resolver, solucionar aquele problema proposto, né? Dentro do cerne do grupo de pesquisa do grupo de pesquisa deles, né? Então, assim, nesse sentido, a gente separa os alunos em grupos, né? Com o mesmo tema de pesquisa. Professor, mas não seria interessante a gente separar em temas diferentes, né? Em temas diferentes? É uma boa ideia, né? Mas, por exemplo, se a gente está discutindo a evasão escolar no ensino fundamental do estado de Pernambuco, né? E a gente pega vários indicadores de evasão ou várias temáticas sobre como é que isso se dá, né? Isso pode ser muito interessante, muito bom, muito forte, né? Mas, a priori, seria talvez mais interessante a gente realizasse a mesma atividade para todos, para entender, né, como é que aquilo se dá dentro de cada especificidade de cada grupo, né? E cada um vai ter um olhar diferente sobre aquilo, né? Então, nós vamos ter resultados distintos sobre a mesma coisa. Em ciência é assim, né? Quando a gente está na graduação, a gente tem uma visão. Quando a gente avança para o mestrado, a gente vai tem outra possibilidade, outra visão. Quando a gente chega no doutorado, a gente entende que a gente é especialista. Como se fosse a gente é especialista numa coisa só, né? Certo? Então, na graduação, a gente fica meio confuso sobre as coisas, né? Define um TCC. No mestrado, a gente vai tentar entender o que é pesquisa, né? A gente se define como pesquisador. E, no final das contas, quando a gente chega no doutorado, a gente entende que a gente é especialista em uma coisa só, tá? Então, eu não sei se é um bom exemplo, mas é só para a gente entender que quando a gente define uma mesma atividade, a gente vai ter vários resultados sobre a mesma coisa, certo? E a gente vai entender aquela coisa de uma forma mais profunda, aquele objeto de estudo de uma forma mais aprofundada, aquele fenômeno de uma forma mais aprofundada. Tudo bem, gente? Tranquilo? Já estão com fome?
Ok. Então, gente, olha só para finalizar, depois a gente monta o plano de trabalho, né? Tá? E aí a gente está botando a mão na massa, né? A gente está fazendo com que esses alunos trabalhem, né? E o papel do professor aí é estar na mediação, né? Verificando o trabalho, né? Depois a gente vai fazer análise dos dados, né? E aí, quando a gente fala de análise dos dados, a gente tem que incutir na cabeça desses alunos que esse é um ponto fundamental, é o que dá rigor metodológico para a nossa pesquisa, não é isso? Tá? E depois a gente apresenta uma conclusão e, consequentemente, a gente apresenta um relatório, né, que pode ser, como a gente já falou, pode ser numa feira de ciências, pode ser na nossa sala de aula, pode ser para a direção da escola, ou seja, isso fica a cargo de como é que vocês definem no plano de trabalho. Bom, queria agradecer imensamente a oportunidade de estar com vocês, tá? Desculpa a gente ter se estendido um pouco, eu sei que já está aqui no nosso horário, tá? Acho que a gente se estendeu um pouco, mas é porque foi muito interessante a aula de hoje, né? Muito proveitosa. Concordo, tá? Obrigado, Débora, obrigado. Queria parabenizar a todos também, né? Afinal de contas, a aula só é boa quando os alunos, né, participam, né? Então, assim, o mérito é todo de vocês, tá, gente? Eu sou aqui, lembrando o João, né? Eu estou aqui como mediador, né? Como facilitador. Então, gente, obrigado, prazer em conhecê-los, tá? Obrigado. Juliana, por gentileza. Bom dia a todos. Só para lembrar, professor Alexandre, né, o prazo da entrega da atividade, que é até hoje, e dia 2 é a nossa avaliação, tá? Então, só para vocês ficarem atentos aí aos prazos. Eita, meu Deus do céu, hein? Lá vem eu com a parte chata, né? Então tá, gente. Então, prazer em conhecê-los, tá? Obrigado aí pela oportunidade. Queria agradecer imensamente ao Davidson, né? A Juliana, né? Obrigado aí mesmo. Sempre bom estar aqui, né? Nossa, é maravilhoso. Assim, show de bola, tá? Obrigado a todos. Bom fim de semana, né? E que a gente se veja em outros momentos, né? Davidson, fica à vontade para propor lá o curso de extensão, sei lá, né? Sobre produção de artigo, né? E sobre aquilo que a gente discutiu, né? Na primeira aula e eu acho que na turma anterior. Tá bom? Professor Alexandre, muito obrigado por mais uma vez ter embarcado aqui com a gente nessa empreitada, né? Aula muito boa, agradeço muito, né? Foi uma aula, os alunos estão aqui comentando, muito boa mesmo. Agradecer a participação dos alunos também, né? Alex, Janete, João Ricardo, Sidney, Tainara, Max Espíndola e alguém mais que eu tenho esquecido de mencionar aqui, desculpe, né? Mas muito obrigado, professor, né? E assim, reflexões muito boas, né? Sem a dimensão humana, as informações não adiantam de nada, né? Então, talvez o fio da meada para a gente conseguir lidar aí com inteligências artificiais, as big techs, né, ou coisas assim, seja exatamente essa aproximação que foi efetivada nessa aula, né? Que é da dimensão humana. Então, só agradecer, né? Obrigado a todos e a todas. Bom final de semana. Ok, gente. Grande abraço. Até a próxima, tá bom? Até logo, até logo. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Bom final de semana. Abraço.